A coalizão de esquerda, Nova Frente Popular, ultrapassou a extrema-direita, o centro, e venceu as eleições legislativas da França. A gente estava falando sobre o assunto agora há pouquinho. E vamos aprofundar com o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela. Professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Professor, muita gente questionou a decisão do presidente francês Emmanuel Macron de antecipar as eleições depois da eleição para o Parlamento Europeu, o resultado na França, que mostrou larga vantagem para os partidos de extrema-direita. Vantagem confirmada no primeiro turno da eleição legislativa antecipada agora. A estratégia de Emmanuel Macron, a partir da análise do resultado final de ontem, foi acertada ou equivocada? Foi parcialmente acertada. Na verdade, a gente tem que acompanhar um pouco o histórico do que tem acontecido na França. Macron saiu na sua reeleição, na última eleição, enfraquecido. Ele já não dispunha de um parlamento totalmente favorável. Ele não possui uma composição partidária para levar à frente a sua agenda, que é uma agenda meio diferente, tanto da extrema esquerda quanto da extrema-direita. Isso é uma das coisas curiosas, né? Porque ele segue uma agenda muito peculiar. Por exemplo, a da reforma da Previdência, que ele conduziu e que desagrada tanto a esquerda quanto a direita. Nesse processo todo de desgaste, e quando teve a eleição do Parlamento Europeu, com ampla vitória, um crescimento grande da extrema-direita, acendeu um alerta. E ali ele fez uma aposta. A aposta foi realizar o quanto antes as eleições legislativas na própria França, tentando dessa forma fazer com que a extrema-direita não conseguisse se rearticular para candidaturas fortes. E tentando apostar com essa medida numa recomposição, coisa que ele não tinha, como eu mencionei, da sua própria base parlamentar. O resultado no primeiro turno não foi bom, porque para ele, na visão dele, porque nem ele conseguiu a recomposição partidária, como também ele conseguiu fazer com que a extrema-direita crescesse. Aí ele adotou uma segunda medida. Essa medida foi a de que uma composição com partidos de esquerda, extrema esquerda, poderia fazer com que ele conseguisse, pelo menos, fazer com que a extrema-direita não levasse ou não elegesse um primeiro-ministro. Nessa medida ele conseguiu. Ele conseguiu evitar isso, entregou o poder a um outro grupo opositor que ele tem predileção, que é de esquerda, mas não conseguiu nem recompor o seu partido e nem fazer com que ele tivesse a sua agenda levada adiante. Ele cedeu a um grupo que é o de esquerda para que a extrema-direita não viesse ao poder. Então, o objetivo de recomposição ele não conseguiu, mas o de fazer com que a extrema-direita não chegasse ao poder, ele conseguiu. Então, é parcial o seu sucesso. Agora, nós vamos ter crises pela frente nessa nova composição. Macron, professor, bom dia, boa semana. Macron vai ter algum poder de decisão na escolha desse novo primeiro-ministro? A gente deu na abertura de jornal que o Gabriel Attal vai entregar o cargo ainda nesta segunda-feira, muito possivelmente. A gente sabe que a frente de esquerda tem essa prerrogativa de indicar esse nome pelo resultado das urnas. Mas por baixo dos panos, digamos assim, vai haver algum envolvimento de Macron nessa escolha? O que o senhor espera? Com certeza, sim. Quando nós tivemos o diálogo para o segundo turno, com alerta para o seu grupo político, o grupo político de Macron, com a vitória da extrema-direita, que ao que tudo indicava naquele momento, e se não tivessem sido feitos rearranjos e alianças, seria muito provavelmente a grande vitoriosa agora no segundo turno. Nesse rearranjo, e por declarações de políticos como Michelon e outros de esquerda, a gente tem uma clara indicação de que houve sim um diálogo, uma negociação. Porque eles chegaram a dizer que iriam apoiar até mesmo candidatos de Macron. Então, o apoio foi mútuo. As desistências de candidaturas do Legislativo para o segundo turno, que fizeram com que houvesse essa reviravolta, foram negociadas. A gente teve uma grande quantidade de desistência de candidatos,
tanto do grupo apoiado pelo Macron, que eu chamaria um pouco mais ao centro, aí na esfera política ou no cenário, né, que a gente tem na França atualmente, quanto propriamente a da esquerda, extrema esquerda. Então, essas sessões de candidatura foram negociadas em larga escala e caso a caso. Então, por esse motivo, é que eu acredito que houve sim um diálogo, uma negociação, não somente para que Macron participe da escolha do futuro primeiro-ministro, mesmo tendo que ceder poder, como também de pautas, que era a grande preocupação do Macron, tanto para ceder à extrema-direita contra a extrema-esquerda, porque ele tem uma agenda, como forma mencionei, principalmente econômica, muito própria dele, que não agrada esses outros grupos políticos, inclusive o que saiu vitorioso. Então, há sim uma negociação para essa futura composição, principalmente da figura do primeiro-ministro e da agenda das futuras atuações do futuro gabinete. Professora Amanda Klein quer fazer uma pergunta para o senhor também. Amanda, bom dia. Bom dia, Colombo, bom dia a todos, bom dia, professor. Professor, tem uma notícia que acabou de sair agora, já está na capa do Le Monde, que o Macron recusou a entrega do cargo por parte do primeiro-ministro Gabriel Attal. Portanto, Gabriel Attal deve permanecer no cargo até que novas definições políticas aconteçam. Na sua opinião, isso pode ser uma sinalização do quê, né? O Macron vai tentar construir um bloco em torno do centro, manter o centro, talvez como alicerce, aí, como grande alicerce do poder, porque tanto figuras como Marine Le Pen, o Jordan Bardella, mas igualmente o Jean-Luc Mélenchon, são tidas como figuras controversas. Seria muito difícil governar. Todos eles têm plataformas de governo que são bastante polêmicas, né? Querendo reduzir impostos, isso faria com a dívida pública aumentar, se retroceder na reforma da aposentadoria que acabou de ser aprovada na França, acho que ano passado, até por um decreto no final das contas do Macron, elevando a idade para aposentadoria. Que campos o senhor vislumbra? Que cenários o senhor vislumbra? Ótimo ponto, Amanda. Você sabe que, no caso da França, né, esse pêndulo, ele vem se perdendo. Conforme eu mencionei, o Macron vem perdendo poder, ou seja, as figuras mais ao centro, como o caso dele. E o extremismo, tanto de esquerda quanto de direita, ele tem tido cada vez mais protagonismo e Macron acabou optando pela esquerda. Foi isso que ele acabou fazendo, né, escolhendo. Ele teve que fazer uma escolha já sabendo que se não fizesse, a extrema-direita sairia vencedora. E é muito curioso, né, em relação às propostas, você trouxe aí algumas bem polêmicas dos extremos, esquerda e direita. É tão interessante que eles são extremos, não entre si às vezes, porque algumas das propostas são as mesmas. Ambos, por exemplo, querem redução de impostos sobre combustíveis. Ambos querem revogar a reforma da Previdência. Veja só, campos opostos. Então, a França vive uma situação curiosa em relação a isso, né? Como extremos têm propostas parecidas, né? É realmente interessante e é um ponto de desafio para a própria condução do país. Agora, Macron também sabe que a futura composição, né, do governo, a escolha do futuro primeiro-ministro, porque apesar de não aceitar a renúncia do atual, muito dificilmente ele vai conseguir emplacar este nome, que é um nome muito ligado a si, é um nome com pautas muito próximas das pautas que não são aceitas pela extrema-esquerda, da composição atual do primeiro-ministro atual. Então, ele quis dar um posicionamento de que a transição ele que vai conduzir. A gente já esperava algo do gênero, tanto é que eu estranhei essa renúncia antecipada do primeiro-ministro sem que montasse um gabinete de transição e que aguardasse a nova modelação, a negociação que a gente estava falando aqui e que me foi perguntada de bastidores, né? Então, é de estranhar. Então, essa recusa do Macron é uma sinalização de que ele quer ter papel, protagonismo na futura escolha e que não vai simplesmente abrir espaço para a extrema-esquerda trazer o seu nome. Bom, o que a gente vai ter que acompanhar até que ponto a barganha de Macron vai ser efetiva, porque ele saiu muito fragilizado neste pleito, mesmo tendo sido vencedor, o grupo que, por alternativa, ele acabou escolhendo. Professor, aproveitando que hoje haverá uma reunião de cúpula do Mercosul, queria fazer uma pergunta ao senhor que conecta as duas coisas. A França é a maior economia resistente ao acordo União Europeia-Mercosul.
a chegada de um eventual primeiro-ministro ou primeira-ministra, porque isso vai acontecer, né? O Congresso vai propor essa troca em algum momento, de um primeiro-ministro mais alinhado ao campo da centro-esquerda ou da esquerda, facilita, dificulta ou mantém com as mesmas dificuldades atuais, um encontro de interesses para a formalização desse acordo? Um acordo com a União Europeia, ele sempre vai ter estados, principalmente a França, você lembrou bem, mas tem outros, a Holanda também tem colocado pontos, a Bélgica, contra esse acordo. Mas a França é a maior economia, você lembrou bem, que é o que se opõe ao acordo com o Mercosul, já que a Alemanha, que é a maior de todas, ela apoia com bastante veemência esse acordo do Mercosul. O único ponto positivo que eu vejo em relação ao novo gabinete, ao novo primeiro-ministro, é de que pode se restabelecer um diálogo, já que com Macron você tinha algumas dificuldades. A primeira, Macron utilizava o argumento de que o acordo com o Mercosul era difícil de ser feito por conta de pautas ambientais. E a gente sabe que isso não é verdade. Até mesmo porque o Brasil, liderando aqui o nosso bloco, sempre foi a favor das agendas e das propostas ambientais do acordo, principalmente no governo atual, né, no governo do presidente Lula, que a gente sabe que tem uma agenda ambiental muito mais próxima, né, do cenário internacional, com Marina Silva, etc. Então, esse ponto de questão ambiental não faz muito sentido. Os acordos, eles têm muitas cláusulas já prevendo proteção ambiental. Bom, e aí vinham dois problemas. Um que acabou-se, né, depois se dizendo que era o problema, que é o quê? O medo da concorrência com o agronegócio do Mercosul. Os agricultores franceses, eles são subsidiados, eles têm ineficiências que fazem com que seja muito difícil eles concorrerem com o poderio econômico do agronegócio, com a produtividade toda que o agronegócio, escala e tudo mais, tem no Mercosul, principalmente no Brasil. Então, este é o grande ponto a ser superado em umas negociações. Mas tem outro, que eu acho que nesse aspecto a gente ganhou uma vantagem. O Macron, por conta do desgaste político todo que ele teve, ele acabou apoiando-se nesses pequenos agricultores franceses como uma base de apoio ao ir contra o Mercosul, ao acordo com o Mercosul, melhor dizendo. Então, esse ponto a gente suplanta. Não vai ter mais o problema da agenda do Macron atrapalhando as negociações com o Mercosul. Então, eu acho que a grande vantagem que a gente tem é um novo diálogo com um novo governo a ser constituído, que não vai ter mais esse impedimento do Macron. Tem a questão dos agricultores e dos subsídios, mas aí coloca-se na mesa e talvez a gente consiga boas surpresas no futuro, tirando o Macron da história com seus próprios problemas políticos. Agora, professor, falando ainda desse encontro de cúpula do Mercosul, ontem nós tivemos a reunião de chanceleres desses países do bloco. Eu pude acompanhar numa reportagem aqui na Folha de São Paulo que houve muitas divergências entre Diana Mondino, que é chanceler da Argentina, e o nosso chanceler, o Mauro Vieira, em pautas sociais, na área de gênero, de direitos humanos. E hoje vai acontecer, então, tão esperado encontro de chefes de Estado, mas com uma ausência do presidente da Argentina, Javier Milei. A gente pode esperar algo prático como resultado desse encontro, e o fato de presencialmente Milei não participar, ele está enviando um representante, pode inviabilizar algo nesse sentido ou não? Eu acho que a questão da ausência do Milei, ela é mais representativa. Então, você tem aí uma situação mais de representação, porque estatutoriamente, né, pelos acordos do Mercosul, essa reunião de chefes de Estado ela tem que acontecer com regularidade com a presença dos próprios. Então, acho que institucionalmente a gente tem realmente um ponto relevante. Essa ausência, eu acredito que foi um erro do governo Milei, independentemente dele ter uma agenda diferente, independentemente do presidente Milei ter a sua agenda própria na reunião conservadora, que não há problema nenhum sobre isso. Mas acho que institucionalmente, se você tem uma previsão na documentação do Mercosul que os estados assinaram em 1991, principalmente, né? Então acho que tem que estar lá presente. Agora, em termos práticos, nada muda. Se nós tivéssemos o presidente Milei na reunião ou não,
as aprovações ou não aprovações, né, que a gente vai ter aí, as reprovações de medidas, elas seriam as mesmas, porque, na verdade, a sua ministra das Relações Exteriores, a Milei, ela segue a agenda do governo, é uma agenda antagônica, por exemplo, com a do Brasil. A gente sabe que seguem caminhos diferentes. Então, a produtividade eu acho que seria a mesma, mas em termos institucionais, eu acho que é de se lamentar por conta de, independentemente de perfil político, manter as instituições do Mercosul e a representatividade sempre seria algo que a gente deveria comemorar. Agora, em termos práticos, o que a gente vai esperar ao final dessa reunião, basicamente, e é algo importante, será o ingresso da Bolívia, ou seja, de um novo membro, e sempre algo de se celebrar o aumento do Mercosul, o ingresso de novos membros, porque traz muitas vantagens, principalmente para o Brasil. Professor Manuel Furriela, muito obrigado pela entrevista. Boa semana para o senhor e até a próxima. Uma ótima semana para vocês. Muito obrigado.